Olá, tudo bom? Então, aqui é a minha vontade é de algum jeito transmitir aquilo que para mim foi importante ao longo do tempo, mais ou menos uns 4 anos atrás. Eu fiquei com dúvidas sobre diversas coisas que estavam passando na minha vida. E faltava alguma coisa, faltava um alicerce. E eu não entendi exatamente o que que era. E eu fiquei me perguntando, o que está acontecendo? Eu acho que são momentos assim que a gente passa na nossa vida que de vez em quando acontecem dúvidas, né? Mas só, sabe aquele momento que você aparentemente não tem ninguém para perguntar? Que as respostas são tão comuns e muitas vezes quando você se pergunta, você se sente sozinho. É lógico que naquele momento eu acreditava em Deus e eu acredito em Deus. Só que parecia que eu precisava de algo que me fizesse alcançar ele, não pelas formas tradicionais o qual eu tinha já chegado, né? E eu me perguntava por que que aparentemente as coisas elas não estão colando, né? Elas não estão se agrupando. As informações que me apresentaram parece que elas são tão superficiais. E eu comecei a me questionar sobre aquilo, né? Chegou um momento que Deus me permitiu, de algum jeito, pensar nessa palavra que é a verdade. A gente está muito acostumado a ouvir sobre as verdades, né? Embora de forma inconsciente ou de forma não tão clara. Eu comecei a falar, tá, mas o que que é a verdade? Porque se é todo mundo me apresentando algo como se fosse a verdade, o que que é a verdade em si? E eu comecei a me questionar sobre isso. E eu vi que não tinha respostas. Então, quando eu ia pegar a definição, por exemplo, de um dicionário, aquilo não me agradava. Porque não é o que a gente está tentando fazer aqui, não é o que eu estou tentando fazer com você, é tentar se aproximar de você, sabe? A minha ideia aqui é transportar uma experiência que eu acabei vivendo e as investigações que eu acabei fazendo sobre esse tema verdade. Né? E por que que é necessário você buscar a verdade? Eu cheguei à conclusão de que realmente você só consegue dar passos à frente, ou seja, você só consegue evoluir na sua vida, se desenvolver na sua vida, se você tiver uma base, né, um alicerce. E esse alicerce é você entender o que é a verdade, né? E não necessariamente o que dizem ser a verdade. Então, envolve diversos tipos de mecanismos dos quais eu fui, Deus me permitiu ao longo do tempo ir descobrindo cada um deles. É lógico que para mim hoje eu observo que isso é infinito. Então a minha ideia é sempre estar atualizando esse material. Eu estou aqui de algum jeito fazendo um dos quesitos assim que eu acho importante dentro dessa do conceito da verdade, que quando você ensina, você aprende. O professor é aquele. O que, que seria um professor? Hoje não é passado desse jeito, mas professor é aquele que professa. Professa o quê? Professa aquilo que acredita ser verdade. Então, quando você tem esse tipo de pensamento, essa configuração, esse conceito agora, né, que eu estou te passando, o professor é aquele que professa. Professa o quê? Aquilo que ele acredita ser verdade. Então, isso que eu estou professando para você é aquilo que eu acredito ser verdade, tá? E a gente consegue perceber que todos aqueles ao nosso entorno que passaram por nós, se dizem ser professores, a maioria deles não é. E isso é um problema. Porque foram eles, de algum jeito, e foram tantos outros que acabaram influenciando a nossa forma de pensar. Quando a gente pensa, a gente admite aquilo ser verdade. E se a gente age dessa forma, o que acontece? Nossas ações, nossos comportamentos e os nossos hábitos estarão relacionados ao que a gente acredita ser verdade. Por isso que o âmago de qualquer coisa que você venha a conhecer é você ter esse senso investigativo para saber se aquilo que lhe apresentaram ou aquilo que você percebeu, aquilo que você observou realmente é verdade. E isso demanda um grande trabalho, né? E eu só me dei conta disso quando comecei a estudar o que seria verdade. E eu comecei a me questionar sobre esse tema, né? Fui buscar na literatura pessoas que tiveram aproximações com esse tema e vi que é muito baixo. Porque é engraçado, né? Aqui em casa eu tenho muitos livros. E eu observo que todos os livros falam de algum tema. Só que todos eles inevitavelmente, sejam livros, sejam vídeos, seja qualquer tipo de forma de aquisição de informação, né? Sabendo que informação é aquilo que dá forma interna a você, né? Então, toda a informação, ou seja, tudo aquilo que dá uma forma interna,
lhe dá uma forma interna, ou seja, compõe você de alguma forma, de algum jeito, de alguma maneira, tem que ser a sua base relacionada à verdade. Então qualquer livro que eu vier a pegar, ele tem que estar associado à verdade, porque senão o tema está sendo discutido sem a base inicial, que é a verdade, e o que é mais curioso. A verdade, esse conceito da verdade em si, ela não é discutida. Então, tipo assim, qualquer tema que eu pego, basicamente tem esse problema inicial, né? Salvo alguns que conseguem discutir isso, né? Por exemplo, você vai pegar lá a obra de Platão, né? No caso Sócrates, ali aí você tem os diálogos de Platão. Cara, é magnífico. Então ali ele consegue discutir com excelência, mesmo porque ele não dá resposta sobre as coisas, ele faz perguntas sobre as coisas, e faz refletir sobre as coisas. Então ele está discutindo a base inicial, que seria a verdade daqueles conceitos, daqueles temas que estão sendo apresentados no diálogo de Platão. Mas fugindo um pouco desse aspecto, porque eu quero conversar de uma forma mais, como fala assim, coloquial, né, com você, é o seguinte, cara, quando as pessoas falam e elas se colocam como se elas estivessem entendendo a verdade, será que elas estão? E foi basicamente uma das descobertas que eu acabei fazendo. Então, tipo assim, um desses processos que é ensinar, né, vai estar me auxiliando nesse processo de descoberta, né? Eu vou estar destravando de outras portas que eu ainda não destravei. Porque não adianta eu adquirir um conhecimento e ficar guardado comigo. Então eu estou fazendo dessa forma simples, dessa forma humilde, dessa forma sincera, tentando apresentar para você de algum jeito aquilo que eu acabo considerando verdade, aquilo que eu acabo tentando me aproximar mais dessa verdade. E você vai conhecer esses pontos que eu vou passar ao longo desses vídeos, né, em breve aqui nesse curso. Eu gostaria de já deixar esse contraponto, que não adianta você acreditar em qualquer coisa que lhe apresentam se você não tiver esse trabalho pessoal, individual, de buscar a verdade, investigar se aquilo é verdade ou não. Caso contrário, você possa estar residindo num processo que é mentiroso. Opa, Nick aqui. Essa aqui foi a primeira aula do curso, do projeto Como Eu Sei Que Estou Certo. Tá, espero que você tenha gostado. Aqui a minha ideia é apresentar para você alguns fundamentos básicos. Pelo menos essas 3 aulas que estão presentes nesse projeto, elas funcionam como se fosse imagina uma cebola. Uma cebola tem as suas camadas, né? Então você sai da camada mais interna desse núcleo e você vai expandindo. Eu acredito que uma das formas de você perceber a verdade é tendo essas bases que eu estou apresentando para você agora, através dessas 3 aulas que estão aqui. Então você acompanha cada uma delas, vai em sequência, para você entender o raciocínio, tá legal? Espero que você tenha gostado, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário, caminha comigo nesse canal. Até a próxima.